Olá pessoal, a gente está chegando hoje ao nosso quarto pilar do programa de integridade. Nós começamos falando de todos e hoje nós vamos tratar daquele pilar seguinte ao mapeamento de riscos. Então, já sei quais são os riscos que a minha empresa corre, que a minha organização corre. O que fazer a partir de agora? Pessoal, o raciocínio ele é simples. Se eu sei quais são as minhas fragilidades, agora a minha empresa vai ter que fazer regras, políticas e procedimentos para detectar esses riscos e também evitar atos lesivos. Todos nós sabemos que palavras o vento leva e o que se escreve transpõe gerações. Por isso que nós temos que manter tudo escrito, tudo normatizado. Todas as políticas, procedimentos e regras têm que estar lá no papel, tá certo? Então, um programa de integridade, ele tem que ser visto no tempo. Então, ele tem que perpassar determinado período de tempo. Então, se tiver normatizado e escrito, fica melhor para a gente fazer o treinamento dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores, dos nossos terceirizados, enfim. Bom, após a detecção dos riscos, a primeira coisa que a empresa tem que criar é o seu código de ética. Esse código de ética, pessoal, ele vai expressar os valores e os princípios da empresa. Em seguida, pessoal, o código de conduta. O que é o código de conduta? São aquelas normatizações onde todos os funcionários, terceirizados e fornecedores têm que seguir. Tá certo? É o comportamento individual do colaborador. Terceiro, é uma política de rigidez com os registros contábeis. Já foi o tempo onde se fechava o balanço no martelo, na marreta, onde 2 mais 2 era igual a 5. Isso já era. Então, rigidez com os registros contábeis. Quarto, política de contratação de terceiros. Lembram do caso dos hospitais de campanha do Rio? A Iabas contratou, aliás, subcontratou a empresa para construir os hospitais de campanha, não entregaram absolutamente nada e isso complicou a Iabas. Por quê? Porque pela lei anticorrupção, tá certo, pessoal? Pela lei anticorrupção, a empresa também é responsável pelas suas subcontratadas. Então tem que ter uma política de subcontratação de terceiros, ok? E investir em comunicação e treinamento. Se eu tenho meu código de ética, se eu tenho o meu código de conduta, se eu tenho minhas políticas, eu tenho que investir em treinamento, porque os funcionários eles têm que saber dessas políticas, desses procedimentos e dessas regras. Se eu não treinar as pessoas, se eu não fizer a comunicação, não vai adiantar nada. Também instituir canais de denúncia. Esses canais de denúncia, pessoal, podem ser urnas físicas, podem ser páginas na internet, pode ser por telefone, enfim, agora alguns cuidados têm que ser tomados. Proteção ao denunciante de boa-fé, confidencialidade e proibição de retaliação. E também, obviamente, permitir que o denunciante ele acompanhe o resultado da sua denúncia. Então, sem essas características, fica impossível você colocar um canal de denúncia. E tem que ter um canal de denúncia. A lei da empresa limpa exige, solicita que esse canal de denúncia funcione. Beleza, pessoal? Bom, previsão de aplicação de medidas. Medidas disciplinares. Se algum colaborador, algum funcionário, algum terceirizado, algum fornecedor, por exemplo, descumprir o código de conduta, o código de ética da empresa, tem que aplicar as medidas cabíveis. Beleza, pessoal? Quais são elas? Não adianta inventar nada, pessoal. A CLT já fala em 3. Podemos usar a CLT. A primeira delas é a advertência, a segunda é a suspensão e a terceira é a rescisão do contrato de trabalho por justa causa. Outro item importante que tem que ser feito após o mapeamento de riscos são as políticas de ação de remediação. Okay? Ocorreu um ato lesivo na empresa, houve uma fraude, houve uma aquisição de uma licença de forma irregular mediante propina para algum servidor público. Então, tem que ser feito uma política que minimize os efeitos desse ato lesivo. Então, são duas balizas básicas que tem que ter um programa de remediação de erros, de falhas na empresa. Que políticas são essas? A primeira é interromper a irregularidade. E a segunda, pessoal, é reparar os efeitos dela. Então, em toda política de remediação tem que prestar atenção nisso. Eu tenho que voltar à situação imediatamente anterior à ocorrência do ato lesivo. Eu vou dar um exemplo aqui prático para vocês, um case. Digamos que eu sou do setor de compliance e eu sei
que a empresa, para conseguir determinada licença da prefeitura, demora em média um mês, porque teria que ter a vistoria do Corpo de Bombeiros e também o laudo da Vigilância Sanitária, então demora mais ou menos um mês. Se eu sei, eu sou do setor de compliance, que um funcionário do meu setor de relacionamento com os governos, ele conseguiu essa licença, esse alvará em 2 dias, tem algum problema aí. Então isso tem que acender aquela luzinha vermelha lá no setor de compliance. E aí o setor de compliance começa a investigar e ir atrás. Por isso que ele tem que ter autonomia, acesso à alta direção e estrutura física e financeira para funcionar. Bom, pessoal, esse foi o nosso 4º pilar. No próximo encontro nós vamos tratar do último e aí vamos encerrar essa nossa série Compliance Livre. Nos ajude a divulgar, marque as pessoas, enfim, vamos fazer do Compliance uma bandeira verdadeiramente estendida e desfraldada dos atos negociais do Brasil. Pessoal, forte abraço. Valeu.